Bom dia, nós vamos resolver hoje um exercício muito comum em economia, que a gente chama de custo de oportunidade. Como analisar o custo de oportunidade? Qual que é a ideia que nós temos aqui? É, Tudo na vida tem várias opções. Como a gente tem basicamente infinitas opções, a gente tem que analisar como economista qual é a melhor decisão que nós podemos tomar. Para analisar as decisões, a gente faz alguns modelos. Existem duas formas de você contabilizar as coisas. Existe o custo e o lucro contábil e o custo e o lucro econômico. Quais são as diferenças disso? O custo contábil é só basicamente o que é desembolso de caixa, né? O que sai de dinheiro ou entra. O custo econômico é eu poderia estar fazendo melhor ou pior. Bom, vamos pegar esse exemplo que nós temos aqui na nossa aula e eu vou trabalhar com ele alguns dados para vocês entenderem um pouco melhor de forma mais didática. Joey, um programador de computadores que ganhava R$ 50.000 por ano, pede demissão e abre sua própria empresa de softwares. Instalado em um imóvel próprio que ele antes alugava por R$ 24.000 anuais. No primeiro ano do negócio, ele teve as seguintes despesas: 40 mil de salário pago a ele mesmo, 0% de aluguel, 25 mil de outras despesas. E no mesmo ano ele obteve uma receita de 99 mil. Então, o enunciado deu algumas informações para a gente. A grande sacada aqui é como a gente pega essas informações e coloca elas de uma forma de tabela. Então, vamos por partes. O que é? Vamos calcular o custo contábil nessa tabela e nessa outra o custo econômico. Qual é o custo contábil dele? É, vamos por partes. Salário. No enunciado, ele falou para ele que ele mesmo pagou 40 mil de salário para ele, certo? Aluguel. Ele pagou alguma coisa de aluguel? Não. Então, o aluguel nesse caso vai ser zero. Ele falou que ele teve 25 mil com outras despesas. Então, o 25 mil entra aqui. São as outras despesas. Como nós calculamos o custo total dele? Certo? Nós vamos ter que o custo total é a soma de todos esses itens, que é o salário, o aluguel que ele não pagou e os outros itens, que no caso nosso, nós temos que é 65 mil. O que é a receita total dele, certo? É 99 mil, que é dado pelo enunciado. O enunciado deu 99 mil, então nós temos a receita total. E o lucro total, ele é basicamente a receita menos o custo. Bom, até aqui não há muita novidade no nosso curso. Nós já tínhamos estudado como calcular o lucro total e a receita, do ponto de vista puramente contábil. Agora nós vamos mudar e vamos para o econômico. Aqui que as coisas começam a ficar um pouco interessantes. Qual que é o salário dele se ele tivesse ficado no emprego anterior dele? É 40 ou 50 mil? E aqui começa a analisar do ponto de vista econômico. O custo de oportunidade dele era ganhar 50 mil reais no antigo emprego dele. Então, o nosso custo aqui é 50 mil, certo? Nós vamos colocar 50 mil no salário e não 40 mil. Ele desembolsou para ele mesmo 40 mil, mas ele poderia ter ganhado 50 mil. O custo econômico sempre é o que eu poderia ter ganhado se eu estivesse fazendo outras coisas. Aluguel. No aluguel, ele não desembolsou dinheiro porque a propriedade era dele, mas ele poderia ter embolsado o dinheiro. Vamos voltando ao enunciado, é instalado em imóvel próprio que ele antes alugava por 24 mil. Então, antes de tudo isso acontecer, ele ganhava 24 mil com o aluguel desse imóvel. O que era isso? Era a antiga receita que ele tinha, certo? Que é a soma desses dois, que no caso dá 74 mil. Mas guarda isso. Vamos analisar os custos econômicos. O outro custo econômico que ele teve é os 25 mil que ele também desembolsou, que ele está tendo esse desembolso. Voltando aqui, o salário, então, ele poderia estar ganhando 50 mil, ele não ganhou. O aluguel de 24 mil, ele poderia estar ganhando, ele também não ganhou. E os outros custos, que são 25 mil, que ele desembolsou. O custo total, então, vai ser igual à soma
Nós usamos essa função no Excel, ela é bem simples. Selecionamos todos esses itens, né, do primeiro ao último, e fechamos a fórmula aqui. Então, nós temos que o nosso custo total foi igual a 99 mil. A nossa receita total, ela continua igual à mesma antiga, né? A mesma desse ano. E o lucro, como nós calculamos lucro, sempre é receita menos custos, certo? O que nós temos aqui? Não houve lucro econômico. Quer dizer, então, que para um trabalhador que está abandonando o emprego dele e tem um imóvel, ele tem que receber pelo menos 99 mil reais de receita para que ele se compense ele a trocar de emprego. Do ponto de vista econômico mais claro ainda, se nós mudar, a partir do momento que ele passa dessa receita, a partir do momento que ele tem 100 mil de receita, ele começa a ter lucro econômico. Antigamente, se ele falasse assim para os amigos dele, ah não, mas eu estou ganhando 40 mil de salário, gastei 25, tirei 100 mil, então eu estou ganhando 34 mil, estou super bem. Não, ele não está super bem. Por quê? Ele poderia estar tirando, quando a gente coloca todos os custos, né, os custos de oportunidade, o lucro econômico dele é zero. Não adianta você ter muitas posses, muitas propriedades, mas você não estar gerando tanto retorno quanto poderia. Às vezes compensa você vender e realocar. Essa é a forma que a gente faz a decisão, baseado tanto no custo contábil e no custo econômico, né? Essas são as duas comparações e nós temos que, abaixo de 99 mil, se nós tivéssemos, por exemplo, 90 mil de receita, nós íamos estar tendo um prejuízo de. Nosso resultado econômico seria negativo, nós teríamos um prejuízo de 9 mil reais. Ao mesmo tempo, se nós estivéssemos aqui, se eu mantivesse a mesma coisa, eu ia aparentemente estar tendo lucro contábil, mas prejuízo econômico. Por quê? O custo econômico ele é mais realista no mundo real, que são os custos e oportunidades que nós poderíamos estar tendo e estamos perdendo para ficar na posição atual. Então, existem algumas possibilidades aqui. Mesmo quando você tem lucro contábil, você tem prejuízo econômico. Então, são as formas de decisões que nós economistas usamos, via de regra, analisando o custo econômico, não apenas o custo contábil. O custo contábil ele pode estar sendo, estar abaixo do que ele realmente poderia estar gerando, né? São as outras opções da economia, certo?